Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, retornamos aqui para a segunda pré-aula das lições desse terceiro trimestre de 2025 e desta feita, a Igreja de Jerusalém é o assunto. Um modelo a ser seguido é o que nós estaremos meditando juntamente com cada um de vocês. Pastor Adovilson, a paz do Senhor. Pastor Hércules, aos nossos queridos e professores da maior escola teológica que nós temos conhecimento, que é a Escola Bíblica Dominical. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, pré-aula, tá no número 2 já. Número 2, você vê como é que é o negócio. Já passou da metade do ano, gente. No começo do ano a gente já dizia assim, ó, quem não plantar não vai ter o que colher. Aleluia. Agora nós vamos dizer que está atrasado o plantio. Para começar a colher, vai ter que plantar logo, rapidinho. Mas vamos lá. Só reiterando aqui para os irmãos, se você quiser fazer download dos estudos complementares desta lição, aqui na descrição desta aula você vai conseguir fazer download deste conteúdo. É só abrir a descrição, o primeiro link que está ali na descrição é justamente para você fazer o download do arquivo. E se você quiser os slides que nós utilizamos aqui na gravação desta aula, aí é mais fácil ainda, está na tela o nosso WhatsApp, é só você mandar uma mensagem para esse número dizendo lá, eu quero os slides. E aí, se você puder também, coloque o seu nome e a sua cidade, né? Porque tem alguns contatos de WhatsApp ali que quando a gente abre para ver quem é, não aparece o nome de nada, tem lá às vezes só uma exclamação, um tio, alguma coisinha assim, a gente não consegue identificar para salvar, né, o contato. Essas informações a gente manda por lista de transmissão, ou seja, você precisa também salvar este contato aí no seu aparelho. Aí, toda semana, quando nós mandarmos as postagens, você vai receber automaticamente. Então, é isso aí. Se você quiser, é gratuito. Tanto o download que você vai fazer aí, a respeito dos materiais complementares, é esse material aqui que inclusive eu uso na aula aqui, eu me baseio nele para os comentários que fazemos, então você pode ter esse material, é gratuito, e os slides também é gratuito, você vai ser com certeza abençoado, e se você é professor de escola dominical, vai poder usar também aí na sua aula. Então vamos avançar aqui, lição de número 2, uma igreja, ou a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, é o tema que nós estaremos estudando aqui. A base é Atos capítulo 2, versículo 42, o textuário que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, é o textuário da lição, Atos capítulo 2, versículo 42. Agora, a verdade prática, meus amados irmãos, ela diz que a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, se você é líder de uma igreja, a Igreja de Jerusalém certamente vai ser um referencial valoroso para o trabalho que você vai realizar aí para o Senhor. Agora, meus irmãos, a leitura bíblica em classe é o texto de Atos capítulo 2, os versículos de 37 ao 47, como temos feito, nós vamos suprimir essa leitura, para que você possa fazer essa leitura, e aí a sugestão, conforme já temos feito aqui, é que você leia o texto todo. Não é? Nós já estudamos na lição de número 1, especialmente a respeito do Pentecostes, mas aqui você vai estabelecer contexto. Então leia o capítulo 2 todo, para que você possa ter aí um norte a respeito do tema. Os versículos de 37 ao 47 são exatamente aqueles que são sugeridos aqui na leitura bíblica em classe para esta lição. Agora vamos para os objetivos da lição. Explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém, é o tópico primeiro. O segundo é reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E o terceiro tópico é aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Esses os objetivos, e agora nós vamos aqui para a sugestão da CPAD, hino 306, hino 400 e hino 577, para você organizar um devocional abençoado aí para a glória de Deus. Agora, meus irmãos, a definição da palavra-chave modelo. Muito bem, Pastor vamos lá. Vamos lá. A definição geral, a princípio desta palavra, modelo, substantivo masculino, padrão ou amostra, que pode ser usado como base para construir outra coisa idêntica. E ainda, objeto que se destina a ser reproduzido por imitação.
Veja bem, essa é uma definição geral de modelo. E sobre o assunto de hoje, a igreja primitiva é frequentemente usada como um modelo para a igreja atual, destacando características como unidade, comunhão, dependência do Espírito Santo, compromisso com o Evangelho e a prática da palavra de Deus. E eu trouxe aqui, pastor, um adendo, e a pergunta é: será que a igreja de hoje está seguindo o modelo ou exemplo da igreja primitiva, ou estamos em falta em alguns aspectos, não é? Vamos ver agora, no decorrer desta aula, com relação à igreja primitiva e fazer aí uns comparativos com a igreja de hoje, tá certo? Maravilha, meus irmãos, você tem aí no material complementar da lição um comentário a respeito do texto áureo da lição, também uma abordagem sobre a leitura bíblica em classe e ainda deixamos um registro para ti a respeito da palavra-chave modelo, para que você possa meditar e certamente tirar aí subsídios, né, recursos para a sua aula ou para a sua aprendizagem a respeito do assunto, do tema. Introduzindo aqui, meus irmãos, esta lição, por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se modelo para as demais igrejas que foram implantadas, ou seja, todas aquelas que vieram depois de Jerusalém, acaba de alguma maneira se espelhando, não é, na igreja que nasceu ali em Exato. Jerusalém. É de Jerusalém que partem as decisões e que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs, e você vai verificar isso. Quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo sempre retornando a Jerusalém para dar satisfação do trabalho que estava realizando, né? Prestar conta do trabalho que realizava. A igreja de Jerusalém, ela já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Fica claro, meus irmãos, no ministério da palavra, também a quem os apóstolos, né, se devotaram inteiramente, e ainda ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. Então nós vamos ter aí esses referenciais. O ministério da palavra, os apóstolos se debruçaram a respeito disso, inclusive foi o motivo do porquê elegeram os diáconos, né? E também o exercício dos dons espirituais. É, portanto, a igreja de Jerusalém, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. E aí nós fizemos um destaque nesta introdução. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas, em todas as épocas e lugares. De fato, se nós nos espelharmos na igreja de Jerusalém, conseguiremos, não é? Conseguiremos de fato fazer da nossa igreja algo notório dentro da sociedade atual. Vamos então para o tópico primeiro da lição com o pastor Adolvilson, uma igreja com sólidos alicerces. Pastor Adolvilson, vamos lá. Muito bem, então nós vamos aí para a primeira característica da igreja, né? A igreja primitiva. O tópico 1 e o subponto 1, uma igreja com fundamento doutrinário. E, em resumo, não está aí no slide, nesta lição nós vamos estudar as características principais da igreja primitiva. E quando nós falamos em igreja primitiva, é a igreja do primeiro século, tá certo? Que fique bem claro, não é mesmo? Então, veja bem, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. É importante, pastor, eu creio que é bom que o professor defina a palavra doutrina, não é mesmo? E eu trouxe aqui, a palavra doutrina tem origem no latim, doutrina, que significa ensino ou instrução. Uma doutrina bíblica é uma verdade fundamental ensinada na Bíblia. Doutrina é uma coisa, é ensino, e é bom que o professor também explique para os alunos, que tem aí diferença, claro, de doutrina e usos e costumes. Por muito tempo as pessoas falavam, na tua igreja tem doutrina? Aí envolvia aquela área de usos e costumes. Então é totalmente diferente. Doutrina de usos e costumes. E até trouxe aqui, pastor, algumas diferencinhas, não é, entre usos e costumes e doutrina. Por exemplo, quanto à origem, a doutrina é divina, o costume em si é humano. Quanto ao alcance, não é, a doutrina é geral, o costume em si é local. E quanto ao tempo, a doutrina é imutável. Quando nós falamos em doutrina, nós estamos falando de ensinamentos
que são exarados da palavra de Deus, ensinamentos bíblicos. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável e o costume em si ele é temporário, ou seja, passageiro. Então é bom que o professor, ele faça esse esclarecimento, tá certo? Continuando aqui na nossa lição, Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Atos 1:2 diz lá: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos que os discípulos estiveram aproximadamente aí 3 anos e meio a 4 anos com Jesus, e Jesus sempre ensinando os discípulos, não é? Foi assunto ao céu, e interessante que o ensino continua até hoje, claro, na orientação sábia do Espírito Santo. Então veja bem como que o ensino foi priorizado, tanto no ministério de Jesus, como está sendo a partir quando Jesus foi assunto ao céu. Continuando aqui no nosso slide, uma igreja genuinamente cristã, veja aí que coisa interessante, reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isto que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí em Atos 2:42, eu trouxe uma outra tradução. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu quero fazer uma colocação sobre esta doutrina dos apóstolos, né? Não está no slide, mas nós trouxemos aqui este adendo. Os primeiros cristãos se dedicavam ao aprendizado e aplicação dos ensinamentos de Jesus transmitido pelos apóstolos. Então veja bem que os apóstolos receberam ensinamentos do Mestre Jesus e estavam ensinando a igreja daquela época. Isso incluía a compreensão da mensagem do Evangelho, a ética cristã e a forma como a igreja deveria funcionar. Então veja bem, a priori, pastor, eles priorizavam ensino. E se nós observarmos alguns segmentos ditos evangélicos hoje, não estão priorizando o ensino da palavra de Deus. Exato, essa doutrina que nós comentamos, né? Voltando aqui para o nosso slide, uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar, olha aí, e doutrinar os seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Um adendo que eu trouxe depois, que nessa parte aí que o pastor destacou em vermelho. Infelizmente, a doutrina tem sido banalizada em muitas igrejas, que não suportam o termo doutrina e tentam até mesmo abolir o termo. Isto porque o foco de tais igrejas não está na doutrina. E Paulo já havia alertado Timóteo sobre a importância de ensinar a sã doutrina quando disse: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e o 4. Agora, veja bem que situações nós estamos vivendo nesse momento hoje com relação à doutrina. Vejam que não suportar a doutrina não é novidade. Muitos estão buscando sentir uma coceira nos ouvidos, e coceira aqui se refere a uma coceira gostosa nos ouvidos, ou seja, algo gostoso de se ouvir. Ou seja, em detrimento do que diz a palavra, estão aí, né, querendo ouvir coisas que, não é, pastor? Que não acrescentarão nada, né? Exatamente, eles estão aí tendo o seu ego massageado. Infelizmente, é isto que está acontecendo nos dias de hoje. Muito bem, meus irmãos, veja que nós temos ainda na menção, né, desse texto do versículo 42, que é o textuário da lição também, o tópico primeiro e subponto 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos de doutrina aqui no texto de Atos, é didaquê. Didaquê é instrução sistemática, é ensino normativo, é doutrina recebida com autoridade. É isso que quer dizer o termo didaquê que nós temos ali.
Aí nós temos as implicações a respeito disso. A doutrina é um alicerce para a nossa vida de santidade e também para a execução da missão, porque o texto de Atos 1:8, Jesus disse que nós receberíamos poder exatamente para sermos testemunhas. Então, se não houver didaquê, doutrina, certamente não haverá santidade, muito menos efetividade no realizar a missão para a qual fomos convocados. Então nós temos uma igreja que não ensina de forma sistemática, bíblica e contínua, não está apta para formar discípulos maduros. E aí nós temos a escola dominical, nós colocamos o curso de teologia aqui do CETADB e ainda o discipulado necessário atualmente, são essenciais para formar crentes com caráter cristão autêntico. A doutrina saudável gera crentes saudáveis, porém, a heresia gera deformações espirituais. Perceba que a expressão, quando diz o texto de Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, esta expressão diz muito sobre o processo do discipulado da igreja em Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz exatamente o termo grego que é didaquê, que significa ensinar e instruir. No material adicional que nós temos ali, nós fizemos um levantamento a respeito do termo, não é? E fizemos aplicações também para que você possa lançar mão disso. Didaquê tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é aquela pessoa que consegue reproduzir, ou seja, levar adiante aquilo que aprendeu do seu mestre. Nós, de uma maneira até subjetiva, nós dizemos que o discipulado é como assim, é discipulado, não é? Discipulado, você recebeu e agora você vai dar daquilo que você aprendeu para outras pessoas. Isso é ser discípulo, é conseguir compartilhar aquilo que você aprendeu. Os apóstolos aprenderam de Cristo, veja isso. A igreja primitiva aprendeu dos apóstolos e agora a igreja primitiva estava ali vivendo isso a fim de transmitir a outros aquilo que aprendeu do nosso Senhor. Veja que coisa gloriosa que nós temos aí. Porém, tem uma chamada de atenção. A tragédia da igreja ela acontece quando ela não consegue ser discipulada e muito menos discipular. Aí nós temos aqui algo interessante. A perseverança na doutrina, no didaquê, implica em intencionalidade pedagógica e também prática comunitária constante. Então você precisa tanto perseverar no ensino, como conduzir a igreja para uma prática daquilo que se aprende. Porque se for só ensino e não houver a prática do que se aprendeu, enfim, não será produzido frutos. E nós somos chamados por Jesus, com base em João 15:16, para darmos frutos e frutos permanentes. O discipulado na igreja primitiva, veja isso. Os apóstolos foram discipulados por Cristo, Mateus 28:20. A igreja primitiva foi discipulada pelos apóstolos, Atos 2:42. E aí você vem a geração seguinte, que foi formada com base no ensino que foi transmitido fielmente. Quando nós lemos aqui, eu vou pegar para ler Timóteo capítulo 2, segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2:2 diz assim, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo recomendando isso para Timóteo. Podemos dizer aqui que Timóteo já seria, quem sabe, a terceira geração daqueles que andaram com Cristo, ou quem sabe até a quarta geração, mas Timóteo estava recebendo de Paulo esta orientação. Aquilo que de mim recebeste, confia a homens fiéis. Ou seja, o Timóteo foi discipulado por Paulo e agora Paulo está dizendo, agora você vai discipular outros, ou seja, vai compartilhar este conhecimento. O discípulo, diz o texto bíblico em Lucas 6:40, quando for perfeito, será como o seu mestre. Olha só, na teologia do discipulado, nós podemos dizer que a igreja discipuladora não apenas ensina, glória, mas forma caráter cristão, prática cristã e identidade espiritual. Veja, o discipulado, ele é vivência e transmissão, não é apenas informação. No slide, que está no finalzinho deste ponto aí da lição, fala a respeito da tragédia da igreja moderna. Essa tragédia na igreja contemporânea não está na falta de reuniões,
Porque as igrejas hoje, invariavelmente, têm reunião todo dia, não é? Então, não é falta de reunião, mas na falta de continuidade e profundidade do discipulado. A igreja se reúne para muita coisa, mas... É um dos tópicos finais, né? Quando nós ainda utilizamos o culto de ensino, é uma quantidade mínima de gente que vai. Não é? Quando nós nos referimos ao próprio trabalho da escola bíblica dominical, são raras as igrejas em que a maioria está presente na escola bíblica dominical, então você percebe essa tragédia moderna. Onde não há doutrina, há instabilidade. Onde não há discipulado, o que acontece é superficialidade. Então, vamos lá avançar aqui. Uma igreja relacional e piedosa. Pastor Adolvilson é o subponto 3. Muito bem, já vimos aí então que a igreja primitiva era uma igreja com fundamento doutrinário, o pastor acaba de mencionar que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, e agora uma igreja, não é, relacional e piedosa. Então é característica da igreja primitiva, essa que nós vamos mencionar agora. Veja bem, a igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2, 4, 2. Eu trouxe aqui uma colocação. A palavra koinonia deriva do grego que significa ter em comum, que é comunhão. Então, a palavra comunhão, do grego koinonia, não é? E do grego significa ter em comunhão, participação, companheirismo. No contexto cristão, ela descreve a relação íntima e dinâmica entre os crentes e Deus, e entre eles próprios, por meio de Cristo. Então, já definimos aí. Esta palavra koinonia, que nós temos aí no slide, ou comunhão, é mais do que apenas estar junto. Envolve uma profunda conexão espiritual, um relacionamento mútuo e uma participação ativa na vida e nos propósitos uns dos outros. Então, veja bem, a igreja primitiva tinha esse aspecto aí, não é? Agora, veja bem, vamos aqui para o segundo parágrafo. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais, ou seja, relações entre as pessoas que formam a comunidade, que formam a igreja, dos primitivos cristãos, ou que formavam a igreja primitiva, né? A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. E eu trouxe aqui, não está no slide, igreja relacional. Refere-se ao modelo de comunidade cristã que enfatiza a importância dos relacionamentos interpessoais e da comunhão entre os membros. A igreja relacional busca criar um ambiente onde os membros se conectam uns com os outros em um nível mais profundo, compartilhando suas vidas, experiências e aprendizado. Então, esse é um perfil da igreja relacional e piedosa. Assim, perseverar na comunhão, vamos voltar aqui para o slide, tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Já comentamos aqui, relacionamentos interpessoais. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Agora, o pastor aqui, ele até destacou ali em verde, sem o cultivo de relações entre as pessoas, interpessoais fortes, a igreja cai em mero ativismo. E eu fiz uma colocação sobre o que está aí na nossa lição. Ativismo na igreja sem unidade refere-se a um estado em que membros ou grupos dentro de uma comunidade religiosa se enganjam em atividades e ações, mas sem uma base sólida de comunhão. Ou seja, nós estamos vendo aí, pastor, uma individualidade que está ocorrendo no seio da igreja. Embora notória, tenha né? muitos movimentos, muitos congressos, enfim, nós estamos vendo acontecendo hoje essa individualidade, tá certo? Agora, veja bem, é uma situação onde o fazer supera o ser, e a atividade se torna um fim em si mesma, desconectada da essência e dos valores da fé. E eu vejo na minha mente, quando se faz atividade na igreja, isso é muito bom, ninguém está falando que não é para acontecer eventos e congressos, mas acabou aquilo lá, cada um vai cuidar da sua vida, não existe essa relação de reciprocidade entre os membros da igreja, essa relação, essa igreja relacional e piedosa
conforme nós vemos aqui no aspecto da igreja primitiva. Ou seja, se tornam movimentos e movimentos e movimentos. Aí cada um vai cuidar da sua vida sem se interessar pelo que está acontecendo com os outros irmãos. Não estamos falando aqui no aspecto de ficar cuidando da vida dos irmãos, não é esse o foco, não é? Mas se preocupar com os irmãos, não é? Isso se chama-se uma igreja relacional e piedosa, tá certo? Agora, voltando aqui para os nossos slides, há muita atividade, veja bem que não é colocação particular nossa, é o que está aí na lição. Há muita atividade, mas sem o calor humano, que caracteriza a verdadeira vida cristã. Aliás, nós entendemos que todo o Novo Testamento, nós temos todo o resumo aí do Antigo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, transferir amar ao próximo como a ti mesmo, nós entendemos que é transferir para aquele que está ao nosso lado o amor que nós sentimos por nós mesmos, ou seja, amar o nosso próximo. E esses movimentos estão ocorrendo, mas infelizmente nós estamos vendo a individualidade acontecendo no seio da igreja hoje. Muito bem, aqui nós estamos tratando, com base nesse versículo 42, não é? Tem uma abordagem completa, especialmente sobre esse versículo, porque ele é o textuário da lição, nós temos um comentário a respeito disso. Mas você veja assim, quando nós falamos de comunhão, koinonia, isso envolve relacionamentos espirituais saudáveis, envolve apoio mútuo, tanto material quanto emocional, e ainda uma caminhada cristã conjunta, porque quando você lê o texto de Atos 2, o versículo 44, ele diz assim, ó, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Então você observa que essa vida relacional que o pastor Adolfilson está apresentando aqui, é disso mesmo, é uma unidade que você percebia ali que, meu Deus, alguém ainda vai questionar, mas é possível isso hoje? É possível isso hoje, certamente. Só que precisa haver um envolvimento, porque não é só a questão relacional, mas a questão de piedade. Piedade é de um viver santo. E aí, eu trouxe aqui, porque o texto do versículo 42 fala da comunhão, mas ele fala também que o povo perseverava nas orações. Estavam juntos nas orações. Então, essa piedade, ela se manifesta numa vida de oração regular, sincera e dependente de Deus. Esse é o aspecto que a gente precisa verificar. Pode prosseguir. Isto, uma igreja relacional e piedosa ainda, irmãos, a mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. Atos 2 e 42. Nós fomos criados na Igreja Assembleia de Deus e nas reuniões de terça-feira, a porta era fechada. As primeiras que eu participei ainda era assim. As portas eram fechadas e, lógico, ali havia um tempo bom em que a igreja estava ajoelhada, buscando a presença de Deus. Na ceia do Senhor, antes da ceia, a mesma situação. Dobrava-se o joelho para um período de oração. Está no nosso slide, a igreja de Jerusalém orava. Olha que interessante. Então, veja bem, meus irmãos, assim Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Agora, nesses textos aqui, pastor, além de comprovar que nós vamos ler aqui, que a igreja primitiva orava, estes textos também provam que a igreja sempre se reunia. Portanto, olha que coisa interessante, o que eu trouxe aqui, estamos diante da derrocada do ensino satânico dos desigrejados. Então, nós aproveitamos para entrar neste assunto, porque nós vamos ver aqui os irmãos se reunindo. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Atos 3:1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então, vamos lá para orar. E também temos aqui na nossa lição, os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Atos 6:4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, nós lembramos que foram indicados aí os novos diáconos para que os apóstolos estabelecessem um tempo de oração e ao ensino também. Temos aqui a colocação, não é também uma outra colocação, a igreja reunida na casa de Maria,
mãe de Marcos, se dedicava à oração. Então veja bem que essa questão aí de desigrejado, não, eu sirvo a Deus em casa, eu não preciso de igreja, está completamente fora do que diz a palavra de Deus. Não aceitamos esse tipo. Então ele estava lá na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui não encontramos que eles oravam na casa de Maria, mas eu tenho um versículo aqui, o 12. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente havia reunido e estava orando. Portanto, aí está uma característica da igreja primitiva. Estavam constantemente unidos em oração, buscando a direção de Deus, o poder de Deus, enfim, uma característica, um perfil da igreja primitiva também. Uma igreja madura, né? Se reunia para orar. Hoje, se você dizer que vai reunir para orar, não junta gente, mas se reunir para um churrasco, aí vai juntar gente. É só reunir para receber uma revelação. Olha só. Melhor. A oração era o alicerce da comunhão com Deus e também o motor que impulsionava o crescimento espiritual da igreja. Aleluia. Por isso, o Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. A igreja, a nossa igreja, né, primitiva, aquela que originou-se tudo dela, nós vamos verificar justamente isso. Era um povo que orava muito. A igreja de Jerusalém, ela é de fato um modelo normativo e inspirador para cada um de nós. Os seus fundamentos não são meras tradições, mas elementos essenciais e permanentes. Para finalizar, a igreja de Jerusalém, ela estava fundamentada no didaquê, na doutrina dos apóstolos, era marcada pela koinonia, Aleluia. ou seja, a verdadeira comunhão, e a vida de oração era contínua. Então você observa, tem doutrina, tem comunhão e tem vida de oração contínua. Só pode dar certo, não é? Só pode dar certo. Só pode ser a igreja onde um pedacinho do céu está na terra. Aí você vai dizer, pastor, mas isso não é possível hoje. Com certeza é, com certeza é. Veja que este modelo, ele é perene, não é? Esse é o modelo perene para a igreja de todos os tempos, porque reflete, na verdade, o caráter de Cristo. Muito bem, a sinopse desse primeiro tópico diz que a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo e você aproveita aí. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça de ativar as notificações, assim, todas as postagens que nós fizermos aqui, você vai ter acesso e com certeza será uma bênção para a sua vida. Já voltamos, até mais. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Tópico 2 da lição, meus amados irmãos, uma igreja observadora dos símbolos cristãos é o que nós temos já para o subponto primeiro. E aqui nós vamos falar sobre o batismo. Na lição 1 falamos sobre o batismo no Espírito Santo.
Agora não, agora é o batismo em águas. Vamos lá, pastor Adolvilson. Muito bem, lembrando agora que nós vamos entrar nesse assunto, pastor, ordenanças deixados pela palavra de Deus. E ordenança é ordem. E eu aprendi que ordem não se discute, se cumpre. Porque pode surgir alguns casos, eu não vou batizar, eu não preciso batizar. Mas nós vamos entender que ordenança é ordem. Então devemos sim, em alguns casos aí específicos, claro, as pessoas não passaram pelo batismo. Vamos entender isso ao longo desses comentários agora. Tópico 2 e o subponto 1, o batismo, você que está acompanhando em sua lição. Não é? Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2 e 38. Lembrando que a palavra batismo, no seu original, significa mergulho, significa imersão. É o batismo que nós usamos hoje na Igreja Assembleia de Deus, onde a pessoa é mergulhada totalmente em águas, não é mesmo? Agora, e tem uma curiosidade também que eu trouxe, é bom aqui, João Batista, por exemplo. O nome João Batista tem origem hebraica e grega e os seus significados relacionados à graça divina e ao batismo. João vem do hebraico Ionã, que significa Deus, é gracioso ou agraciado por Deus, e Batista vem do grego batistés, ou seja, João é aquele que batiza, não é? João Batista significa João, aquele que batiza, ou João, o batizador. Então, Batista aí é aquele que batiza, tá certo? Agora, veja bem, meus irmãos, nós temos aqui uma colocação que diz ali: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, Atos 2 e 38. Eu quero ler, pastor, o 37 também. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Aí vem a resposta de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Trouxe aqui um adendo, não está aí no slide. O batismo no cristianismo não possui poder salvífico em si mesmo, porque a pessoa pode, arrependa-se. Tem alguns segmentos, melhor dizendo, que dizem lá, para você ser salvo, você tem que batizar. Tem uma denominação que afirma expressamente, né? E através do batismo, você é salvo. Não. O batismo é para aqueles que já são salvos, não é mesmo? E eu me lembro que antigamente, não é do tempo do senhor, não sei, eu creio que é também. Não sou tão velho assim, não. Que as pessoas, eles batizavam, eles faziam questão de batizar em água corrente. Corrente. Por quê? Para dizer que os pecados iam embora. Exatamente. Né? A água tem que ser na água corrente, porque não poderia ser em água parada, enfim, porque na hora do batismo, as águas levavam os pecados embora. Ou seja, a água não tem poder de limpar pecado de ninguém. Isso é sincretismo, né? Não tem nada a ver Sangue com a de fé. Jesus. Mas até hoje, pastor, existem alguns lugares aí tem os que antigos batizam que ainda pensam assim. e querem batizar aí em água corrente, não é? Então, a salvação, então, querido, veja bem, não possui poder salvífico em si mesmo essa questão de batismo, mas é um ato de obediência e um testemunho público da fé em Jesus Cristo. A salvação, segundo a Bíblia, pela graça, mediante a fé em Jesus. O batismo é um símbolo desta fé e um mandamento de Cristo, mas não é o que salva. Então, coloque isso na sua cabeça. Batismo em águas não salva ninguém. É para os que já estão salvos em Cristo Jesus. Voltando aqui, naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus, nós vamos ver o outro posteriormente aqui, com relação à ceia, e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Os irmãos podem ler isso aí em Marcos 16:16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida. E o pastor até ele deixou aqui bem destacado em verde, mas para ser batizado, a pessoa precisa ter se arrependido dos seus pecados, crido em Jesus. E eu marquei aqui
O batismo nas águas só é eficaz quando acontece o verdadeiro arrependimento. Aliás, sem arrependimento não há conversão. Sem conversão não há perdão. Sem perdão não há salvação. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, veja bem, primeiro arrependimento e depois o batismo. Em outro slide, o pastor continua sobre o batismo ainda. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo a sua vida, que a sua vida era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. E eu marquei aqui, o batismo nas águas é um testemunho público de fé e compromisso com Jesus Cristo. Ao ser batizado, a pessoa está declarando sua crença em Jesus como seu Senhor e Salvador e que deseja segui-lo. Ele também representa o arrependimento dos pecados e do recebimento do perdão de Deus. E é interessante que muitos têm quebrado essa aliança, esse juramento que é feito no momento do batismo. Quando nós vamos batizar alguém, perguntamos: como que é o seu nome? Fulano de tal. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados? Eu creio. E olha a colocação: você promete ser fiel a Ele todos os dias da sua vida? A pessoa fala: eu prometo. Diante da tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, infelizmente, ao longo da caminhada, muitos estão quebrando esse juramento na hora do batismo. Olha só, a nossa doutrina a respeito do batismo está aqui na nossa declaração de fé, que inclusive eu reproduzi esse trecho, né, para os irmãos aí no material adicional, para vocês entenderem o que é que a Assembleia de Deus ensina sobre o batismo em águas. Mas nós temos que o batismo não salva, mas é um ato de obediência. Aleluia. Após o arrependimento e a conversão. A pessoa precisa crer conscientemente em Cristo antes de ser batizada. Por consequência, não se batiza a criança, porque a criança não vai ter como conscientemente crer em Cristo, né? Então, não batizamos nem crianças e nem inconversos, ou seja, pessoas que não estão apresentando sinais de conversão, porque é o padrão que nós temos bíblico, mas batizamos crentes regenerados. Aleluia. E arrependidos. Nós trouxemos uma exegese deste versículo 38 no comentário adicional. Arrependei-vos é mudança de mente, é abandono do pecado, é conversão, porque o texto ali é metanoia, né? É o texto grego da palavra arrependei-vos. Seja batizado é uma forma passiva, indicando que o indivíduo se submete voluntariamente à ordenança do batismo. E em nome de Jesus Cristo, aqui é importante também dizer, porque esse mesmo grupo que o pastor se referiu aqui, que batiza como sinal de salvação, ou seja, se não for batizado não é salvo, esse mesmo grupo, esta mesma igreja, essa mesma denominação, também não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nesse texto de Atos 2:38 está dizendo que é em nome de Jesus Cristo. Porém, é importante se entender que a fórmula expressa, ou esta em nome de Jesus, que está aqui em Atos 2:38, expressa autoridade e identificação com Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto. Porém, não anula a fórmula trinitária que está ordenada por Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, porque ele manda aí fazer discípulos, ensinar todas as coisas e diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que mandou batizar desta forma. Claro que Pedro aqui, o Lucas, neste relato que está fazendo, ele especificou que vai ser batizado em nome de Jesus por causa desta autoridade e identificação com o Jesus que morreu pelos nossos pecados. Então, uma coisa não anula a outra, mas enfatiza a cristocentricidade do batismo apostólico, mas, de fato, a fórmula ela é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, então, é símbolo de morte, sepultamento e ressurreição com Cristo,
É um ato público de fé, é o testemunho de que o velho homem foi crucificado e uma nova vida começou, e ainda uma proclamação visual do Evangelho. Nós trouxemos o estudo adicional sobre o batismo em águas, o símbolo de nova vida. Nós trouxemos a relação entre ensino e batismo, o batismo como testemunho bíblico, a perspectiva pentecostal do batismo em águas. Veja que, embora o batismo em águas e o batismo com o Espírito Santo sejam experiências distintas, ambas são decorrentes da obra redentora de Cristo, ambas são sinais de nova vida do crente e ambos são meios pelos quais a graça se manifesta de forma pública e também poderosa. Então nós concluímos, o batismo é um símbolo visível de uma fé invisível. Olha só, o batismo em água, segundo a doutrina bíblica e pentecostal, é uma ordenança do Senhor, é uma resposta à fé e ao arrependimento, é um ato público de confissão e obediência, é um símbolo de morte do velho homem, o nascimento da nova criatura em Cristo, e é a entrada formal na comunhão da igreja e no discipulado cristão. Agora, você, aluno da EBD, professor da Escola Bíblica do EBD, da Escola Bíblica Dominical, nós deixamos também uma aplicação aqui, ó, ensinar que o batismo não salva, mas é obrigatório para o crente que é salvo, é enfatizar que a conversão genuína antecede o batismo. Primeiro o indivíduo se converte genuinamente, isso com frutos dignos de arrependimento, e aí então é batizado. E aí vamos deixar aqui reforçado que na igreja Assembleia de Deus, a nossa igreja, nós seguimos o modelo apostólico, e o modelo apostólico é esse aqui, ó, fé, arrependimento, batismo e uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia. Com isso, nós vamos avançar aqui agora, pastor Adovilson, para a ceia do Senhor. Vamos lá. É o tópico 2 e o subponto 2. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus. Vamos repetir? Ordenança é ordem, e ordem de Jesus não se discute, tá bom? O que foi observado pela igreja de Jerusalém? E perseveravam no partir do pão. Atos 2:42, eu quero ler todo aqui o versículo. Eles se dedicaram, ou seja, perseveravam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e as orações. E o que é perseverar, que está nesse texto? Trouxe aqui. É permanecer firme, é persistir em alguma coisa até o fim. A palavra que no nosso texto usa indica uma permanência firme e contínua numa determinada atividade. Nossos irmãos da igreja primitiva permaneceram firmes na doutrina que receberam dos apóstolos, no caso aqui, a ceia do Senhor. E aí no Atos 2:42, o partir do pão refere-se, não é, à prática da igreja primitiva. Agora, pastor, entra no assunto aqui de compartilhar refeições e, em particular, a celebração da ceia do Senhor, um memorial da morte e ressurreição de Jesus. Essa prática era um símbolo de unidade, comunhão e amor fraterno entre os primeiros cristãos, tá certo? Eu trouxe aqui uma colocação, a maioria dos estudiosos concorda que esse texto que acabamos de ler, né, é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Vamos explicar daqui a pouquinho essa questão de alimentação aí, né? E veja bem, Atos 2:42 ainda, o partir do pão refere-se à prática da ceia do Senhor, um ritual cristão que simboliza a comunhão com Cristo e com os irmãos na fé, onde o pão e o vinho são compartilhados como símbolos do corpo e do sangue de Jesus, tornando a memória nesse ato, neste momento, não é? Tornando a memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando estamos participando da ceia do Senhor, vem em mente a cruz no aspecto vertical, ou seja, do homem para com Deus, e no aspecto horizontal do homem para com o homem. Isto é comunhão. Quando nós vamos levar ceia para alguns irmãos que estão debilitados, não podem participar, a nossa oração é: Senhor, teu servo irá participar da ceia do Senhor. E com este ato, ele está afirmando que está em comunhão contigo e também comunhão com a sua igreja, ou seja, na vertical e na horizontal, lembrando aí a cruz de Cristo, tá certo?
Temos uma colocação aqui, Donald Dee, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é essa questão aí do partir do pão. O outro slide ainda encerra com relação à ceia do Senhor. Parece provável, olha a colocação que está aí, que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, aí que nós queremos entrar, de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Temos uma referência bíblica que vamos ler, Atos 2, 42 ao 46, Atos 2, 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então havia esse momento de comunhão. 43 de Atos 2, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Verso 44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Fiz um adendo aqui. Na igreja primitiva, quando celebrada nas casas, a ceia do Senhor era também chamada de ágape, ou festa do amor. Os irmãos se reuniam para ter comunhão ao redor da mesa, onde tomavam as suas refeições juntos e, juntamente com as refeições, celebravam a Santa Ceia. Então tem este período de alimentação, não é? E depois tem um período em que celebrava-se a ceia do Senhor. E esta festa, eu trouxe aqui, ela é mencionada em 1 Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. E o verso 34. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Porque na época, quando eles se reuniam, e tinha alguns que traziam, vamos lá, uma comida muito boa, outros não traziam nada, e havia aí um exagero de algumas partes, uns bebiam demais, outros bebiam de menos. Paulo entra para normatizar esta situação. Mas o fato é que essa festa ágape, ou a festa do amor, acontecia-se em refeições, mas em determinado momento havia ali a ceia do Senhor. E aqui eu trouxe um adendo, pastor, por isso que quando nós formos ler, fazermos leitura do oficial lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, 23, ler somente até o 32, que tem irmãos que ultrapassam, não é? Vai lá por 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Então, o correto é ler 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. E algumas igrejas leram o 33 e até eles tomam o pão e o suco, pastor, e ficam esperando uns aos outros. Mas aqui, esse momento de espera é com relação a muito alimento. Uns levavam, vamos lá, uma carne de primeira, outros já não tinham aquilo, e eles ficavam naquele grupo. Aí aquele só ficava ali com o desejo de estar participando do melhor. Então, Paulo, ele normatiza essa situação que estava acontecendo nesta festa aí, ágape, festa do amor. O senhor tem mais comentário? Muito bem, tem sim, mas vocês podem pegar pelo estudo adicional que vocês têm ali para download, porque é bastante comentário que nós temos ali. Esse texto, partir do pão, o verbo grego partir e o substantivo pão indicam uma ação litúrgica e simbólica, não apenas alimentar. Exato. Ou seja, não está se referindo tão somente a esta refeição. Porque se você observar também, a última ceia de Jesus foi uma refeição. E enquanto eles estavam ali na refeição, você vai verificar isso em Atos capítulo 26, enquanto eles estavam fazendo a refeição, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu. Teve um momento, e da mesma forma, ele também tomou o suco de uva e deu graças
e ali celebrou e mandou, não é, que fosse feito. Então, esse é um aspecto incontestável. Foi no meio de uma refeição e o povo da igreja primitiva também se reuniam para partilhar, e tem essas nuances aqui que o pastor colocou. Os cristãos não apenas partilhavam as refeições, mas celebravam juntos a memória do Calvário, numa prática profundamente cristocêntrica. Pastor, é interessante a colocação na hora de orar pelo pão, orar que é um símbolo, né, da carne pelo Para pão. não orar hereticamente. Exato, tem gente que orou, a partir deste momento, este pão se transformará na sua carne. Não, isso é transubstanciação, é usado pela igreja romana, não faz parte. Nós entendemos que é simbolismo, tanto o pão quanto o suco da vide são símbolos, e o pão continua sendo pão e o suco da vide continua sendo suco. Nesse aspecto é importante deixar definido que a ceia é símbolo e não sacramento, como a Igreja Católica ensina, sendo um sacramento, e na verdade existe diferença. Conforme a nossa teologia pentecostal na Assembleia de Deus, a ceia é um símbolo visível de verdades espirituais invisíveis, e não um sacramento que transmite graça automaticamente, do tipo assim, eu vou participar da ceia e automaticamente eu vou receber graça de Deus para suportar as aflições do dia, e isso não é verdade. É uma simbologia. Não há, agora preste atenção nisso, transubstanciação. É exatamente o que tem relação com a oração que o pastor Adolvilson acabou de mencionar. Nós não vamos orar abençoando os elementos da ceia, o pão para que se tornem o corpo de Cristo, e nem o suco de uva para que se torne o sangue de Cristo, porque não existe transubstanciação. O pão que é abençoado no momento da ceia, quando você mastiga ele, não é o corpo de Jesus que está sendo mastigado, é tão somente uma fração de um pedaço de pão. O suco de uva que você bebe não tem gosto de sangue, ele tem gosto de sangue, de suco de uva de fato. Então não existe essa transformação, não é simbologia. Então, não há transubstanciação, ou seja, mudança literal dos elementos, mas um memorial e comunhão espiritual com Cristo e o corpo. Veja Coríntios, a primeira epístola 10:16 diz assim, porque o pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Nesta simbologia é que nós temos esta questão aqui a respeito da transubstanciação. Agora, nós poderíamos falar aqui da ceia na espiritualidade da Igreja Assembleia de Deus, portanto pentecostal, a prática pastoral a respeito da ceia na Assembleia de Deus, olha só, celebrada regularmente, mensalmente, geralmente no primeiro domingo, mas isso também não é regra, tá joia? Cada igreja, nós temos igrejas que faz no último domingo, tem igreja que faz durante a semana, um ano, cada região, não é porque isso tem diferença de região para região, eu sei de igrejas que o culto mais frequentado não é o do domingo, é o da segunda, porque às vezes da posição que está, as cidades litorâneas, o povo trabalha, aproveitando o final de semana, não reúne, não é? Então, tem essas questões. Quem participava eram os crentes batizados em águas e em comunhão com a igreja. Isso tudo está evidenciado por tudo aquilo que nós já estudamos, não é? Até aqui. Depois você tem, é precedida por um exame pessoal, instrução bíblica e oração. Está tudo nesse contexto que nós estamos acabando de ver aqui. E é celebrada com ordem, simplicidade e também com santidade. Você lê isso na leitura oficial da escola da Ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, tem exatamente isso, mas para fazer referência, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, tem que ser precedido de um exame próprio. Agora, nós podemos colocar que a ceia é uma santa ordenança e também um símbolo profundo, porque lembra do Calvário, também une a igreja em comunhão, testifica ao mundo, né, do amor redentor de Cristo, e aponta para a esperança da glória futura, porque uma das expectativas que temos é que seremos arrebatados num arrebatamento pré-tribulacional, e enquanto na terra estará acontecendo a grande tribulação, a igreja vai se reunir com Cristo, não é, nos céus, e ali estará acontecendo as bodas do Cordeiro, que é a união de Cristo com a igreja.
vai ser exatamente este tempo de comunhão e esta é a nossa expectativa. Agora, se você quer fazer uma aplicação objetiva para a sua escola bíblica dominical ou para o seu crescimento espiritual, aqui vai. Ensinar a distinção entre a ceia e as refeições comuns, é imprescindível que tenha essa distinção. Aleluia. Temos que reafirmar o valor espiritual da ceia como memorial da morte de Cristo, porque essa é uma das funções principais de nos reunirmos, mostrar que participar da ceia exige reverência, fé e autoexame e, por fim, estimular os crentes a valorizar este momento como parte central do culto cristão. Agora, no material complementar, eu pensei algo do nosso livro, desse livro aqui, ó, o curso para a formação de obreiros, porque no curso, o pastor João Antônio, que é o autor do curso, quem escreveu o livro, quem gravou as aulas desse curso, nós ensinamos, damos dica a respeito de como você organiza a ceia, como você vai fazer na hora do culto a consagração dos elementos, a questão do cuidado com a oração que se faz, exatamente para não fazer uma oração que se torna uma heresia, quando as pessoas na oração dizem que aquele pão vai ser o corpo de Cristo, quando na verdade é só símbolo, isso já foi comentado aqui pelo pastor Adovils. Enfim, esse material sobre o curso de CFO está pensado, está no material que você vai poder fazer download. E nós também trouxemos o pensamento da nossa declaração de fé, o ensino da nossa declaração de fé a respeito da ceia do Senhor, está aí para ajudar os irmãos na compreensão desse estudo. Eu fiz por questão de deixar o link do site da CPAD, porque está em promoção. Se você ainda não tem a declaração de fé, saiu a versão ampliada, que é a edição agora de 2024-25, para que você adquira já a versão nova. E aí está com preço promocional de R$ 43 para R$ 44, você adquire e recebe na sua residência. É só clicar no link que está aí no material que você vai fazer download. Muito bem, então nós falamos aqui a respeito das ordenanças, a respeito do batismo em águas e também a respeito da ceia do Senhor. E aí nós sintetizamos afirmando que na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Então agora você aproveita o intervalo e se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e nós já voltamos. Até mais. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Tópico 3, meus amados irmãos, uma igreja modelo. Com isso nós vamos estar encerrando aqui já a segunda lição deste ano de 2025. Vamos lá, pastor Adovils, uma igreja reverente e cheia de dons. É um outro perfil, é uma outra característica que nós vamos ver da igreja primitiva. Tópico 3, o subponto 1, tá certo? É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Atos 2:43, a palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. E eu trouxe um adendo aqui, a diferença entre medo de Deus e temor a Deus, tá? Reside na natureza da relação com o divino. O medo de Deus está associado a sentimentos de pavor, apreensão e terror, frequentemente relacionados à punição e julgamento. Já o temor a Deus, embora inclua um profundo respeito e reverência, é caracterizado por um amor e desejo de agradar a Deus, buscando a intimidade com Ele e vivendo de acordo com seus princípios.
Então, medo e temor são diferentes, tá bom? Já aprendemos isso, então, na lição de hoje. Então, havia um forte sentimento da presença de Deus. Ou seja, eles tinham uma reverência muito grande com o sagrado, né? Continuando aqui no slide, havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés, não é? Quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos seus pés, que eram as sandálias, porque o lugar, a terra é santa. Lá em Êxodo 3,5 diz assim: então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Nesse versículo, não é de Êxodo 3,5, disse, né? Então, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Esse versículo enfatiza a importância que nós estamos vendo, da reverência e respeito diante de um lugar sagrado, no caso, a presença de Deus. Ao retirar as sandálias, Moisés demonstra reconhecimento da santidade do lugar onde estava, um ato de humildade e submissão à autoridade divina. O gesto simboliza a renúncia à própria vontade e a aceitação da vontade de Deus. A mensagem central deste versículo é que devemos reconhecer a santidade de Deus e do seu lugar, não é? Tratando com reverência e respeito a presença divina. Me veio à mente esses movimentos que se dizem pentecostais que estão por aí. Não existe reverência, ou seja, não existe temor a Deus nessas reuniões. Já disse em aulas anteriores e repito, esses movimentos, essas reuniões, melhor dizendo, são tudo menos culto, porque não reverenciam o nosso Deus. Tá certo? Agora, veja bem, precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, Atos 2:43. No próximo slide, pastor, ainda uma igreja reverente cheia dos dons aí, sinais, do grego teras, temos aí, e maravilhas, semeion. São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias lá em Romanos 15 e 19. Agora, com relação a essa colocação de 2:43 que se menciona ali no slide anterior, eu trouxe aqui, pastor, onde há respeito pelo Senhor, há milagres e maravilhas. Enfatiza a conexão entre a atitude e reverência a Deus e a ocorrência de milagres. Ela sugere que quando há um coração que honra a Deus, ele se manifesta de forma poderosa na vida das pessoas. É o que acontecia na igreja primitiva, reverente, uma igreja reverente e cheia de dons. Agora, veja bem, nós temos um versículo aqui, 15:19, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. E o versículo 19, nós lemos o 18, o 19 é assim, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então, as mesmas palavras usadas que nós encontramos aqui em Romanos 15:19, quando Paulo menciona sobre esses milagres e maravilhas. Os dons espirituais ornamentavam a igreja primitiva. E eu trouxe aqui, na igreja primitiva, os dons espirituais eram uma realidade marcante, com diversas manifestações entre os membros da igreja, não apenas entre os apóstolos. A ênfase nesses dons, como profecia, línguas, curas e outros, era visto como um meio de edificação e fortalecimento da comunidade cristã. Portanto, a igreja primitiva aí tinha aí todos os dons atuando. Infelizmente, pastor, fazendo uma comparação com a igreja de hoje, nós estamos vendo a falta da operação dos dons espirituais no seio da igreja.
E não é a falha de Jesus, não, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, nós temos aí uma parcela grande de culpa. A primeira na epístola de manifestação Paulo, dos aos dons. Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, de maneira que nenhum dom vos falta. Na igreja primitiva. Nenhum dom vos falta. De Coríntios, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem exatamente essa decoração, esse ornamento, não é, que a revista está enfatizando. Agora, é importante nós entendermos aqui, frisarmos, conforme já dissemos também na lição passada, a lição número 1 deste terceiro trimestre, se você não assistiu, volte lá e assista, não é? Os dons não cessaram, assim como alguns movimentos que existem hoje que são denominados cessacionistas, eles creem que os dons foi apenas para a igreja primitiva. E nós temos os relatos, não é? Que na verdade os dons não cessaram e o movimento pentecostal, ele ultrapassou as gerações pós a igreja primitiva e chegou ao nosso tempo. A igreja contemporânea vive os dons espirituais. Agora, para que a gente entenda por que às vezes algumas igrejas já esfriaram nessa questão, não é? Da espiritualidade pentecostal, nós vamos entender esta aplicação aqui, ó. Uma igreja modelo, e aí vamos ter Jerusalém como o nosso exemplo aqui, não é? Uma igreja modelo deve preservar o temor do Senhor. O pastor Adilson, no início do seu comentário aqui sobre esse tópico, já mencionou isso. Deve cultivar a santidade coletiva e manter um espaço para a manifestação dos dons do Espírito com ordem e reverência. Você veja, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 14, verso 26, ele diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E ele acrescenta assim, ó, faça-se tudo para a edificação. Já no versículo 40 desse mesmo capítulo, me refiro a 1 Coríntios 12, verso 40, ele diz assim, ó, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não pode ser a bagunça que alguns movimentos neopentecostais fazem do culto, que mais parece, eu não vou dizer aqui exatamente o que parece, porque não é legal, né? Pode até derrubar o vídeo, mas uma coisa que não tem nada a ver com o culto cristão, não tem nada a ver com o culto cristão, não é? Essa é a verdade, virou uma bagunça esse negócio. O subponto 2 fala de uma igreja acolhedora. Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é exatamente o modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 44, já lemos esse texto aqui. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. Deixamos isso aí. E numa sociedade capitalista ao extremo como nós vivemos hoje, esta verdade é grande, não é? Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é de nos fecharmos no nosso mundo e deixar de fora aqueles que achamos ser inconveniente. Aí faça você com você mesmo, né, um exame de consciência para que você chegue às conclusões que precisam ser tomadas. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e também se sentem parte do grupo. Agora veja aqui, ó. Todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, tinham tudo em comum. Refere-se ao espírito de comunhão prática e generosidade voluntária, não obrigatória e nem forçada. Ou seja, as pessoas não eram obrigadas a partilhar aquilo que tinham, de forma alguma. Era algo que acontecia voluntariamente. Olha só. Essa prática era uma expressão de uma comunidade que via os irmãos como parte do mesmo corpo e que reconhecia a prioridade da necessidade do outro. Então, a pessoa identificava que tinha alguém da igreja que estava tendo uma necessidade, então as pessoas voluntariamente acolhiam, atendendo aquela necessidade.
Hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? Para não dizer muito. Aí nós podemos falar a respeito da hospitalidade cristã, que esta hospitalidade, ela é uma virtude cristã que é esperada nos crentes. Veja, Romanos capítulo 12, o texto do versículo 13 diz exatamente assim, ó, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Esse é o conselho de Paulo para a igreja de Roma, que entende-se ser uma das mais perseguidas daquele tempo em função do momento sociopolítico que vivia o Império Romano, a capital, que perseguia os cristãos. E ele está dizendo exatamente isso, ó, comunicai com os santos as suas necessidades e seguir a hospitalidade, exatamente no sentido de atender às necessidades uns dos outros. Aí, se nós avançarmos no texto bíblico para Hebreus, nós vamos alcançar o texto de Hebreus capítulo 13, e o versículo é o de número 2, que traz também uma verdade a respeito disso, e diz assim, ó, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Veja que coisa maravilhosa, não é? Que nós temos aqui, mostrar amor pelos estrangeiros, por aqueles que não são da comunidade. Fala a hospitalidade cristã nesse sentido. Cristo acolheu os pecadores, tocou os marginalizados e ensinou a comunhão inclusiva do reino. Preste atenção nisso. A comunhão inclusiva do reino não quer dizer acolher pecadores quanto mais. Há uma distinção a respeito disso. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja aberta, acolhedora, compassiva, onde os diferentes são recebidos com amor e discipulados com graça, sem, contudo, compactuar com práticas pecaminosas, as quais contrariam a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso de forma bem clara aqui? Porque hoje existe a igreja inclusiva, não é? Onde pessoas que são homoafetivas têm liberdade para estarem lá e dizem que estão servindo a Deus, porém o contexto geral da Bíblia, Deus reprova essa atitude. Então, por isso que eu deixei muito claro, não é? Nós temos que ter hospitalidade, nós temos que ser uma igreja acolhedora, uma igreja inclusiva, porém não compactuar com o pecado, porque se for para ser assim, aí já deixamos de ser igreja faz um tempinho, não é? Então vamos fazer aqui uma aplicação. Uma igreja acolhedora vence o individualismo moderno, rompe as barreiras da indiferença e constrói as pontes de fé, cuidado e pertencimento. Muitas pessoas hoje aparecem na igreja e o que eles estão precisando é só de um abraço. Não é de nada dos seus bens, das suas posses, do seu dinheiro, do seu recurso. Um abraço, tão somente. Pastor Adovils, vamos lá? Vamos lá. Subponto 3 da lição, uma igreja adoradora. Falamos da igreja aqui reverente e cheia de dons, da igreja acolhedora, mas agora da igreja adoradora. Vamos não lá. se esquecendo que é um outro perfil da igreja primitiva que Com nós certeza. estamos avaliando aí, tá certo? É o tópico 3, o subponto 3, tá certo? A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Quero fazer um adendo aqui. Nós vamos entender aqui que esse louvor aqui não é só cantar, não. É interessante, pastor, que alguns segmentos, se você perguntar assim, qual é o ministério teu? Ele vai, meu ministério é levita. Eu sou cantor, eu sou levita. Daí eu pergunto assim, mas você é da tribo de Levi? Que eu já me deparei com alguns alunos desse tipo. Você é da tribo de Levi? Não. Então, o que era Levi? Nem Jesus era da tribo de Levi, não é? O que os levitas faziam? Eles cuidavam do tabernáculo, cuidavam do templo, além de louvar, sim. Mas hoje não existe mais levita, que isso fique bem claro, tá bom? Aqueles que louvam o Senhor, existe sim este dom que alguns irmãos têm, não é? Então eles louvavam a Deus. Lá em Atos 2:47 diz lá, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu trouxe um adendo sobre esse versículo 47, que não está aí no slide. No versículo 47, não é? Lucas afirma que os cristãos viviam louvando a Deus e gozando do favor de todo o povo. A primeira parte refere-se à relação com Deus, enquanto que a segunda reflete o seu testemunho diante das pessoas.
Esse comportamento diário dos crentes era um testemunho vivo do poder do Evangelho e a ação do Espírito Santo. A conduta deles despertava a atenção e o respeito do povo, atraindo outros a Cristo, que deveria ser uma característica da igreja hoje. Como esse povo é unido, eles, né, aliás, o sal da terra e a luz do mundo, né, dar sede ao incrédulo para estar juntamente conosco. Assim vemos a igreja missionária em ação, demonstrando o verdadeiro cristianismo por meio de vidas transformadas, tá certo? E essa questão aí de 2,47 de Atos, em resumo, louvando a Deus em Atos 2,47, não se refere apenas a um ato de adoração, mas um estilo de vida de gratidão e reconhecimento da atuação divina que impactava a vida da igreja primitiva e a comunidade ao seu redor. Então preste atenção, louvando a Deus não é somente cantar hinos, existia ali algo mais profundo do que isto, tá certo? E temos aqui no slide, louvando a Deus traduz o verbo grego aineu, é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas 2,13 diz assim, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo, verso 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então veja bem que aqui não está o foco cantando, importante, louvando. O pastor leu o versículo 13, mas leu o 14. O texto do versículo 13, assim, no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, o que é que eles diziam? Louvando a Deus, eles diziam o quê? O texto diz assim no versículo 14, glória a Deus nas alturas, aleluia, paz na terra, boa vontade para com os homens. Enquanto eles louvavam a Deus, eles diziam exatamente isso. Então, quando a gente está na igreja e alguém diz, olha, dê glória a Deus, na verdade o que o obreiro está querendo é que você se sinta estimulado a expressar por meio da sua palavra a gratidão a Deus, até porque a gente vai para o culto, senta no púlpito e quando você olha para a igreja e está ali um momento de louvor cantado na igreja, você percebe que tem gente que não canta. O indivíduo não canta, também não dá glória a Deus, não fala, não verbaliza a gratidão dele para Deus. E pode continuar, depois eu vou fazer uma aplicação Isto. Aqui. Então, continuando aqui, é usado também para descrever o paralítico, né? Essa questão de louvando a Deus, depois que foi curado junto à porta formosa no templo, lá em Atos 3:8, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, tá certo? Agora, veja bem, tem um destaque ali em verde, portanto, uma expressão de júbilo e gratidão. Então, não é somente cantando que eles estavam, o júbilo e agradecendo a Deus. E eu trouxe aqui, depois desse destaque em verde, a frase louvando a Deus em Atos 2,47, não deve ser entendida apenas como um momento específico de adoração, mas como uma atitude constante de coração. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. Aí, ó, tá vendo? Está na lição. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Muito bem, o pastor leu João 3:8, falando a respeito da cura do coxo, né, lá na porta formosa do templo. Né? Atos, né, 3:8. O versículo 9 diz assim, ó, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Então, ele não estava louvando a Deus num cantinho lá, só ele e ele mesmo. Houve ali você imagina que esse camarada, quando foi curado, ele saiu pelo meio do povo gritando e chamando a atenção para os seus louvores que eram muito espontâneos. Esta é a verdade, não é? No contexto aqui nós temos dos textos que foram mencionados, não é? Tanto de Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14 e o versículo 20, quanto esse aqui de Atos 3:8 e 9 também, fica isso bastante claro. O louvor, ele é fruto de um coração cheio do Espírito Santo. Então, a adoração pentecostal, ela é espiritual, mas é bíblica. Ela é expressiva,
mas é reverente. E ela é cristocêntrica, não antropocêntrica. Cristocêntrica porque tem Cristo como centro, e não o antropos, que é o homem, não é? Não é o homem no centro do louvor, mas o próprio Cristo, aquele que foi morto, crucificado, foi morto, foi sepultado e que ressuscitou. Uma igreja cheia do Espírito é também cheia de louvor, porque reconhece os poderosos feitos de Deus em sua vida. Como não louvar a Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele tem realizado? Então, assim, é quase inconcebível você entender que alguém recebe de Deus durante o dia todo, inclusive o sono para poder dormir, porque se não for Deus te dar o sono, e a Bíblia diz que Deus dá sono para o justo, não é? Você nem dorme, passa uma noite perturbado, então como não agradecer a Deus até pelo sono e fazer isso de uma forma que o nome de Jesus seja exaltado em tudo. Concluindo aqui essa questão a respeito da Igreja de Jerusalém como um modelo de louvor, né, um modelo vivo de louvor, a igreja ela se faz um modelo para todas as gerações, não apenas por causa da sua origem apostólica, mas pela sua vivência contínua e cheia do Espírito. Os seus pilares espirituais eram relacionais e também de adoração. Então havia na igreja, esta Igreja de Jerusalém, que traz a marca de ser um modelo para todas as igrejas de todos os tempos, nós temos reverência e os dons espirituais. Isso com implicação para a santidade, o temor e também o espaço, dar lugar para o agir do Espírito de Deus. Também nós temos esta marca como acolhimento e unidade. Isso fala de inclusão, generosidade e senso de corpo. Porque quando você, por exemplo, está com uma unha encravada, não é? Incomoda, porque quem tem esse problema sabe disso, incomoda. Então você já procura logo um meio de sarar essa unha, que é parte do corpo. Agora, é difícil você conceber numa mesma igreja onde se identifica alguém que é membro dessa igreja e que está vivendo um momento difícil e todo mundo vira as costas para aquele membro do corpo que está sofrendo e que certamente deve trazer alguma repercussão para a vida da igreja. E aí nós falamos de adoração viva e constante. Aí nós temos uma relação que traz a implicação de louvor autêntico, alegre e ainda centrado em Deus. Aí eu quero concluir dizendo que a igreja cheia do Espírito é equilibrada em temor e alegria, dons e piedade, poder e acolhimento. Não é isso? A igreja primitiva é o modelo que toda a igreja local deve buscar refletir. Santa, relacional e adoradora. Finalizando, pastor Adolvilson, os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Agora o pastor vai fazer a conclusão a lição de número 2. Estamos no segundo trimestre de 2025. Muito bem, concluindo a lição de hoje, vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo a igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas, tá? Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores, alguns problemas bem desafiadores. Com certeza. Né? Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Maravilha, Amém. Meus irmãos, olha que benção. Encerramos com isso a pré-aula da lição de número 2, louvando a Deus pela sua vida, você que esteve conosco desde o início, que pegou parte da lição, enfim, que depois ainda vai buscar ver alguma coisa, nós bendizemos ao Senhor, porque nós temos nos empenhado, nos esforçado no nosso tempo, que, vamos falar a verdade, é bem corrido aqui, para podermos prover esta opção de crescimento para os irmãos. Então, o que nós temos aqui é, primeiro, agradecer a Deus, mas também pedir a você que nos ajude compartilhando esta aula. Você pode pegar o link da aula aqui no YouTube e compartilhar nas suas redes sociais para que outros irmãos, irmãs, professores de escola bíblica dominical, alunos de escola dominical, superintendentes de escola dominical, às vezes um pastor que está ali buscando algo para poder utilizar na sua aula, não é, no final de semana,
fica aí uma dica, você nos ajuda e vai ser com certeza uma bênção. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu. Não esqueça de deixar ativadas as notificações, porque semanalmente nós fazemos publicações não só referente às aulas da Escola Dominical, mas também sobre outros temas e assuntos teológicos que são trabalhados pelo CETADB, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. E você é convidado para ser aluno. Aí no material que você vai fazer download, ou mesmo na descrição, tem o link do nosso site para você poder estar acessando, consultando ali as opções de curso que você pode estar fazendo conosco, e se preferir, no WhatsApp que você solicita os slides, é o meu WhatsApp pessoal, você pode também solicitar informações ali a respeito dos cursos que nós ofertamos. Vamos estar sempre aqui prontos. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus. Muito bem, um forte abraço a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.